Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO. A KTO tá de site novo, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos, onde a diversão acontece na KTO. Cada jogo é único. kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, passe lá na KTO. Fabrício Bruno, Pix feito, 44 milhões de reais na conta do Flamengo. E o Cruzeiro tem aí o jogador chegando para fazer os exames médicos, assinar contrato de 4 temporadas. Vai vestir a camisa 15 e o Fabrício Bruno sendo mais uma opção no elenco do Cruzeiro, o 9º contratado. O Cruzeiro ainda, obviamente, vai oficializar o retorno do atleta assim que ele fizer os exames e assinar contrato. Aqui mesmo nos Estados Unidos, jogador aí muito feliz com esta oportunidade de voltar ao Cruzeiro na temporada e ser uma referência, elogiado pelo Fernando Diniz na entrevista coletiva. Por falar no Fernando Diniz, foi uma entrevista importante que a gente fez aqui, tem aí a íntegra na Samuca TV, falando sobre montagem do elenco, expectativa para a temporada, uma nova história, a preparação que vem muito forte, Gabigol e companhia. Tudo o Fernando Diniz falou nesta entrevista e que até teve um sonho realmente de ter John Arias, que seria muito bem-vindo, mas que o Fluminense não abre negociação, aquilo que todo mundo já sabia. E ele falou também que conversou realmente com o Valentim Gomes e a história do Valentim eu vou falar na sequência aqui na Samuca TV. Mas hoje teve Matheus Pereira trabalhando com o grupo. Pela primeira vez, o Matheus Pereira na pré-temporada, né? Ele que chegou ontem à noite e hoje treinou nos 2 períodos. O jogador aí está pronto para servir ao Cruzeiro nesta temporada. O Cruzeiro conta muito com o atleta e o Matheus Pereira, ele quer recuperar aí os dias que ele perdeu, né, de atividade e até pensando na semana que vem, quando o Cruzeiro fará 2 amistosos no dia 15 contra o São Paulo e no dia 18 diante da equipe do Atlético Mineiro. Os 2 jogos em Orlando na pré-temporada do Cruzeiro aqui na FC Series. Quem quiser comparecer tem ingresso à venda e à disposição. Vamos aguardar, o Cruzeiro treina também neste sábado e se aí Fabrício Bruno já vai estar com o elenco na preparação no Centro de Treinamentos IMG. Parei de falar. IMG Academy. Cansei do inglês. Agora é só no português. Vamos lá para dar aquela atualizada na novela argentina, que tá bem chata, né? Eu mesmo já falei que eu não falaria disso. Depois disso, já falei umas 3 vezes, eu acho. Mas não tem como também, né, galera? É informação e a gente precisa apurar e apurar muito bem o que está acontecendo. E eu vou trazer alguns pontos aqui. Tem gente xingando, hein? Estamos tomando xinga aí de graça, porque eu vou recapitular para quem tem a memória ruim, tá? E aí, eu quero que todo mundo fale sobre essa história. Mas, primeiro, eu tenho que dar um recado aqui da Clínica Rejuvenesce. Meu amigo, tá querendo ficar com o telhado desse jeito aí, ó? Tá bom, né? Pô, todo mundo que eu encontro até caindo no olho aqui. Clínica Rejuvenesce. Chame a Clínica Rejuvenesce. Tem QR Code para você chamar. Tobogã da Contorno. A Clínica Rejuvenesce tem uma estrutura espetacular e é onde você vai fazer o seu transplante capilar e vai ter esse resultado aí, ó. Clínica Rejuvenesce, hein? Pode procurar, falar que viu aqui na Samuca TV, porque o Francis, lá na Clínica Rejuvenesce, ele não perde negócio. Quem chegar lá e falar que viu aqui na Samuca TV, vai fechar negócio, hein? E com as melhores condições do mercado para você fazer o seu transplante capilar. Clínica Rejuvenesce,
Muito obrigado à Clínica Rejuvenesce sempre que eu olho no espelho. Olha o topete. Tamo aí. Clínica Rejuvenesce. Muito obrigado pela moral. Galera, vamos lá. Eu pelo menos acho que vocês precisam parar com essa história aí de ficar em rede social criando rivalidade, pô. Todo mundo tem boas fontes, todo mundo tem apuração e todo mundo apura com responsabilidade. Véio. Então, de tudo que a gente tá vendo, e às vezes a informação é a mesma, só que é dita de um jeito diferente, cada um diz do seu jeito, e aí vocês começam nessa loucura aí que fica rede social. Véio. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui que eu guardo tudo, tá? Então, os pontos que eu anotei aqui. Não, eu vou falar sobre esses pontos depois que eu comentar tudo. Primeiro, o Fernando Diniz falou na entrevista coletiva que é um jogador, Valentim Gomes, que ele gostou e tal, e que as negociações neste momento estão encerradas. A parte do Cruzeiro hoje é que o elenco está fechado, que não vai contratar mais ninguém e ponto. Isso é um ponto em que muita gente apurou. Beleza? Beleza. A outra história é que, e aí vem os tópicos que eu quero falar aqui e tudo aconteceu, hein? Ficar aí, uns perfis aí na rede social, Samuel não sabe nada, pô, tá por fora, vamos lá. O Valentim, quando eu falei lá atrás, gente, o Vélez mudou o acordo, aí todo mundo veio, tá inventando, você não deu a informação, não quer o jogador aqui. Primeiro, eu quero o Valentim na Toca da Raposa 2 para ontem. Não assisti o jogador, mas as informações que a gente tem, as referências, é que é um cara muito acima da média. Então, eu tô com a galera. E se eu tivesse dinheiro, eu já tinha pagado lá a multa pro Vélez e colocado ele dentro do Cruzeiro, como investidor. Mas não estamos nesse patamar, né? Bem longe, inclusive. Mas aí, lá atrás eu falei, o Vélez está mudando as condições. Começaram a me xingar. O que veio à tona depois? Que o Vélez mudou as condições. Tanto que o Cruzeiro, há 2 dias, desistiu da parada. Depois eu falei, tem um acordo que foi firmado no sábado, um acordo de palavra. Se não mudar, ele será jogador do Cruzeiro. Falei ainda, cautela, gente, cautela. E todo mundo ficou me xingando. Por que isso e que aquilo? O que aconteceu? Mudou o acordo e tudo foi por terra. Aconteceu também, né? Então, é um outro ponto. Não estava tudo acertado, tanto que o Vélez mudou a história. Beleza. O que eu falei? Hoje, mais cedo, não existe negociação do Cruzeiro para pagar a multa do jogador. Valor à vista, esquece. O que aconteceu? Não existe negociação para pagar a multa. Cláusula de saída do atleta. O que eu falei? O atleta está muito insatisfeito com a negociação que estava fechada e toda a história mudou. O atleta procurou o Vélez. O que eu falei? O Vélez tem que procurar o Cruzeiro para o Cruzeiro pensar em retomar a história e com condições diferentes. O se humilhar que eu usei, né? É o Vélez, depois de bancar o Valentão, fazendo aí com o Valentim, o Vélez era o valentão da história, isso e aquilo, pedimos não sei o quê, tá tendo que voltar atrás, tá tendo que recuar, tá tendo que procurar o Cruzeiro. E agora vamos entrar na informação importante. Isso aí, o Vélez está procurando, tá se humilhando, né? Porque bancou o Fortão e agora tá... Ô Cruzeiro, vamos aqui voltar a negociar, pelo amor de Deus. Aceita. A gente tem aqui aquelas condições lá que a gente tava para fechar, vamos voltar. A história é a seguinte. O Vélez procurou o Cruzeiro.
e topa fazer o negócio e até numa possibilidade de dar uma melhorada nas condições. Tudo que eu tinha falado. E agora a bola está com o Cruzeiro. Neste momento, a informação é essa que o Diniz falou e tudo. Mas amanhã, depois, aí eu já não consigo afirmar. Penso que tem um desafio nessa história, né? Neste momento, que é o Cruzeiro, realmente, Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, houve ali uma quebra de confiança quando se tem uma palavra dada, e isso vale muito, né? E a gente não pode normalizar um presidente de um clube dar uma palavra para outro e mudar e roer a corda, véio. Isso aí a gente não pode tratar com normalidade, né? Mas o Vélez, ele voltou mesmo, ele rastejou e agora tem na mesa essa possibilidade de o Cruzeiro voltar para o jogo e vencendo o jogo, né? O que eu acho que o recado que passaria é que o Pedro Lourenço com o Vélez foi trucar de, assim como o Flamengo, né? O Vélez foi trucar de 4 de ouros e o Pedro tava com o zap de novo, né? Ó, por essa condição aí, tá encerrado, esquece. Some da minha frente. E o Vélez voltou agora, cão arrependido, tentando retomar o negócio. E aí é que vem o que a gente tem de informação. Então, o Valentim está contratado? Não está. Pode ser contratado? Se o Cruzeiro mudar o que tem hoje, e ainda tem tempo para isso, né? Pode ser contratado. E com uma condição melhor. É a informação que eu tenho nesta sexta-feira. Então, pessoal, hoje, no lado do Cruzeiro, é para não retomar a negociação. O Vélez procurou. Tudo aquilo que eu falei aconteceu. E procurou dentro de circunstâncias que eram negociadas anteriormente. Então, aí já vai opinião e não informação. Pelo que o atleta representa, voltando ao que estava em outro estágio, inclusive em melhor condição, se eu sou o Cruzeiro, eu faria o negócio. Porque esse atleta realmente, muitas pessoas falam que é um cara de seleção de Copa do Mundo e que em pouco tempo vai valer muito mais. Então, vamos acompanhar. O Valentim está contratado? Não. O Vélez procurou o Cruzeiro e voltando em outras condições? Sim. O Valentim quer muito sair? Sim. Ele quer retomar o negócio? Sim. O Cruzeiro vai repensar e falar, vamos contratar esse cara mesmo, porque ele fez muito esforço também e vai dar tudo certo? Temos que ver e aguardar. Esse é o próximo passo. Quem quiser acreditar, ótimo. Quem não quiser, ótimo também. E a gente segue. Eu quero o Valentim aqui no Cruzeiro? Óbvio. Óbvio. Porque, afirmando o que eu disse há pouco, é um cara que as referências são muito positivas. O que vai acontecer, a informação que eu tenho é que até segunda o Cruzeiro pode dar o ok e aí realmente a negociação ela pode se concretizar. Então, até lá, podemos ter um novo capítulo desta novela com um herói diferente e um vilão. O vilão é o que perde, né? E um vilão no chão. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Antes de continuarmos com essa notícia surpreendente envolvendo o Cruzeiro, não se esqueça. Se você é um verdadeiro torcedor do Cabuloso e não quer perder nenhum detalhe sobre o time, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora,
Preste muita atenção porque o que vamos revelar pode ser um dos movimentos mais estratégicos do clube nos últimos anos. Vamos lá! A torcida celeste foi pega de surpresa nos últimos dias com a possibilidade de um reforço de peso para a temporada de 2025. Um jogador consagrado no cenário europeu, com currículo invejável e uma habilidade técnica que faz qualquer amante do futebol parar para assistir. Estamos falando de ninguém menos que Jorginho, o volante brasileiro naturalizado italiano, que fez história nos gramados da Itália e Inglaterra e pode estar a caminho da Toca da Raposa. O interesse do Cruzeiro não é à toa. Jorginho, que atualmente defende as cores do Arsenal, da Inglaterra, é um atleta que dispensa apresentações. Com 33 anos, o meio-campista carrega no currículo conquistas importantes, como a Champions League, a Eurocopa e um terceiro lugar no prestigiado Prêmio Ballon d'Or. Sua qualidade no passe, leitura de jogo e frieza nos momentos decisivos o tornaram um dos nomes mais respeitados no futebol mundial. Mas o que realmente chama atenção é a possibilidade de ele se tornar o cérebro do meio de campo do Cruzeiro sob o comando do técnico Fernando Diniz. Agora, vamos a um detalhe crucial que pode mudar todo o rumo dessa negociação. O contrato de Jorginho com o Arsenal se encerra em junho deste ano, o que significa que ele está apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube. Isso coloca o Cruzeiro em uma posição estratégica para atrair o jogador, ainda mais considerando que ele nunca atuou profissionalmente no Brasil. Seria a chance de Jorginho finalmente mostrar seu talento em terras brasileiras e, claro, brilhar com a camisa estrelada. Mas como essa negociação chegou ao radar do Cruzeiro? Tudo começou quando o nome de Jorginho foi oferecido a outro grande clube brasileiro, o Palmeiras. Apesar da grande qualidade do atleta, a diretoria palmeirense optou por não avançar nas conversas, abrindo caminho para que o Cruzeiro se colocasse na disputa. Assim que a notícia chegou à torcida celeste, as redes sociais foram inundadas por pedidos para que Pedro Lourenço e Alexandre Matos tomassem a dianteira e trouxessem um jogador para Belo Horizonte. E não é para menos. Jorginho é o tipo de atleta que pode elevar o patamar de qualquer equipe. Sua experiência internacional, combinada com a mentalidade vencedora, encaixa perfeitamente no projeto de longo prazo do Cruzeiro para se consolidar como um dos gigantes do futebol brasileiro e, quem sabe, voltar a brilhar também no cenário continental. Além disso, o estilo de jogo de Jorginho tem tudo a ver com a filosofia de Fernando Diniz, que prioriza a posse de bola, toques rápidos e uma organização tática impecável. Porém, o caminho até a contratação de Jorginho não será nada fácil, e é justamente aqui que começam os maiores desafios para o Cruzeiro. Apesar de estar em fim de contrato com o Arsenal, o jogador segue sendo alvo de interesse de diversos clubes europeus, principalmente aqueles que estão dispostos a apostar em sua experiência e qualidade técnica para reforçar seus elencos. Com um currículo tão respeitável, Jorginho ainda é visto como uma peça valiosa, especialmente em times que disputam competições de alto nível, como a Champions League. Isso significa que o Cruzeiro precisará ser estratégico e rápido para garantir que seu projeto seja atraente o suficiente para superar essas concorrências. Outro ponto que coloca o Cruzeiro em uma posição delicada é o fato de que Jorginho, mesmo sem ser titular absoluto no Arsenal, ainda desempenha um papel importante no esquema do técnico Mikel Arteta. O volante é frequentemente utilizado em jogos-chave, o que demonstra que ele ainda tem muito a oferecer em termos de desempenho em alto nível. Essa situação pode levar o jogador a considerar estender sua permanência na Europa, especialmente se o Arsenal ou outro clube do continente apresentar uma proposta vantajosa. Assim, o Cruzeiro precisará demonstrar que pode oferecer algo além do que o mercado europeu tradicionalmente oferece, seja em termos de projeto, visibilidade ou até mesmo uma reconexão emocional com o futebol brasileiro. E não podemos ignorar a questão financeira, que certamente será um dos maiores obstáculos nessa negociação. Jorginho está habituado a salários de padrão europeu, valores que muitas vezes são proibitivos para clubes brasileiros, mesmo aqueles que contam com uma gestão sólida e recursos de uma SAF, como é o caso do Cruzeiro. Isso significa que Pedro Lourenço e Alexandre Matos terão que trabalhar com criatividade, utilizando não apenas o aspecto financeiro, mas também outros fatores que possam convencer o jogador a aceitar uma eventual redução salarial em troca de um retorno ao Brasil e de um papel central no projeto esportivo do clube. Outro aspecto relevante nessa equação é a necessidade de o Cruzeiro apresentar um projeto esportivo robusto e convincente, que mostra a Jorginho que ele será uma peça fundamental no futuro do clube. O jogador precisará acreditar que sua chegada ao Cruzeiro não será apenas uma transição de carreira, mas sim um passo importante para consolidar o clube entre os gigantes do futebol brasileiro e, quem sabe, garantir uma trajetória vitoriosa em competições sul-americanas. Para isso, o técnico Fernando Diniz também terá um papel crucial ao apresentar como o estilo de jogo do volante se encaixa perfeitamente na filosofia que vem sendo implementada no Cruzeiro. Além disso, o clube precisará levar em conta o impacto que essa contratação terá na dinâmica interna do elenco.
A chegada de um jogador do calibre de Jorginho certamente eleva o nível técnico da equipe, mas também requer um planejamento cuidadoso para equilibrar as expectativas e manter a harmonia do grupo. É importante que o Cruzeiro consiga transmitir a mensagem de que o reforço não apenas elevará o patamar da equipe, mas também contribuirá para o crescimento de todos os jogadores, especialmente os mais jovens, que podem aprender muito com a experiência e liderança de um atleta tão renomado. Por fim, o Cruzeiro terá que explorar o fator emocional e o apelo que uma eventual volta ao Brasil pode ter para Jorginho. Apesar de ter construído toda a sua carreira na Europa, o jogador pode enxergar essa oportunidade como uma chance única de atuar mais perto de suas raízes e de escrever um novo capítulo em sua trajetória. Apelar para o sonho de conquistar títulos no Brasil, jogando em um clube histórico como o Cruzeiro, pode ser um argumento poderoso para convencer o jogador a considerar seriamente a proposta celeste. O desafio, agora, é unir todas essas peças em uma oferta que seja, ao mesmo tempo, irresistível e viável para o clube. Mas o que realmente pode pesar a favor do Cruzeiro nessa disputa? A resposta está no fator emocional. Jorginho nunca atuou no Brasil e, ao longo de sua carreira, expressou o desejo de, um dia, jogar mais perto de suas raízes. Isso, combinado com o projeto ambicioso da SAF, comandada por Pedro Lourenço, e o clima de renovação no clube, pode ser o diferencial necessário para atrair o atleta. E agora, torcedor, queremos saber, o que você acha dessa possibilidade? Jorginho seria o reforço dos sonhos para o Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários e aproveite para dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre essa e outras negociações que podem mudar o rumo do nosso cabuloso. A torcida está ansiosa e cheia de expectativa. Será que Jorginho vestirá a camisa estrelada em 2025?